Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Erineu. Nesse vídeo nós vamos dar início ao estudo da função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau. Tranquilo? Vamos lá. Para a gente caracterizar a função afim, vamos ver aqui alguns exemplos. No exemplo 1, um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma parte fixa, no valor de R$ 2.500, uma parte variável, que corresponde a uma comissão de 6% sobre o total de vendas que ele faz durante o mês. Nessas condições, determine a expressão que permite calcular o salário mensal desse representante. Então, vamos lá. Nós podemos escrever a expressão da seguinte forma: o salário mensal ele vai ser igual a 2.500, que é o valor de partida, o valor inicial, mais 0,06, que é o 6%, do total de vendas no mês. Então, aqui é um esboço inicial da expressão. Se nós representarmos o valor total de vendas por X, né, nós podemos dizer que o salário do vendedor ele é dado em função desse total de vendas, e nós podemos escrever essa expressão da seguinte forma: S de X, S vem aí do salário, né? O salário que é dado em função do X, que é o total de vendas, vai ser igual a 2.500 mais 0,06x. Podemos reagrupar esses termos aí, S de X vai ser 0,06x mais 2.500, ou ainda podemos escrever como isso é uma função, nós podemos escrever como y igual a 2.500 mais 0,06x. Ok? Então, nós podemos escrever essa expressão dessa forma. Ok, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Uma pessoa tinha no banco um saldo positivo de R$ 230. Após um saque no caixa eletrônico, que fornece apenas cédulas de R$ 50, qual o novo saldo em função do número de cédulas retiradas? Nesse problema aí, nós queremos o saldo final, que pode ser representado de uma maneira geral da seguinte forma: o saldo vai ser 230 menos 50 vezes o total de cédulas. Como no caixa eletrônico existem apenas cédulas de R$ 50, então cada cédula que sair, você multiplica o valor por 50, evidentemente, e subtrai esse valor do 230. Se nós representarmos por x o número de cédulas retiradas, nós temos que a lei dessa função ela vai ser dada da seguinte forma: f de x igual a 230 menos 50x, ou, né, reagrupando os termos, f de x igual a menos 50x mais 230, ou ainda y igual a menos 50x mais 230. Então, diversas maneiras de representar essa expressão, que é dada pela diferença desses dois termos, na verdade, pela soma desses dois termos, né? No caso aí, o 50 ele está com um valor negativo. Vamos para mais um exemplo. Em um reservatório havia 50 litros de água, quando foi aberta uma torneira que abastece com 20 litros de água por minuto. Encontre a expressão que fornece a quantidade de água no reservatório em função dos minutos em que a torneira fica aberta. Ora, vamos ver. A quantidade de água ela vai ser dada pela expressão 50 mais 20 vezes o total de minutos. Veja que o que está variando aqui é o tempo. Então, a quantidade de água é dada em função do tempo. Então, nós temos uma quantidade inicial de 50 litros, mais 20 litros para cada minuto em que a torneira fica aberta. Representando aí por x o número de minutos em que a torneira fica aberta, a lei dessa função vai ser dada por f de x igual a 50 mais 20x, ou f de x igual a 20x mais 50, ou ainda y igual a 20x mais 50. Tranquilo, pessoal? Então, todas essas situações que nós vimos, nós podemos escrever na forma de uma função que é dada por dois parâmetros, basicamente. Um que é um valor fixo e um que é um valor variável. Tranquilo? Então, agora nós podemos tentar definir a função afim com base nos exemplos que nós vimos. Em todos esses exemplos, nós podemos perceber que a lei de cada uma das funções ela é composta de duas partes, uma fixa, que não depende do valor de x,
e uma parte variável, que depende do valor de x. Chamando a parte variável e a parte fixa de a e b, respectivamente, nós podemos definir a função afim da seguinte forma. Uma função f de r para r, ou seja, uma função que tem domínio real e contradomínio real, chama-se função afim quando existem dois números reais a e b, tal que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Ou seja, de uma maneira geral, a função afim ela tem o formato f de x igual a x mais b, com esses dois termos aí sendo a parte fixa e a parte variável. Vamos dar aqui alguns exemplos. No item A, f de x igual a 2x mais 1, o A é 2 e o B é 1. No item B, f de x igual a menos x mais 4, o A é menos 1 e o B é 4. No item C, f de x igual a 1/3 de x mais 5, o A é 1/3 e o B é 5. No item D, f de x igual a 4x, o A é 4 e o B é 0. E no item E, f de x igual a 6. No caso aí, o A é igual a 0 e o B é igual a 6. Existem alguns casos particulares da função afim que nós precisamos destacar. O primeiro caso é a função constante. A função afim ela pode ser constante se o A for igual a 0, ou seja, f de x é igual a b. Exemplos. Eu tenho aí no item A f de x igual a menos 13, no item B f de x igual a menos raiz quadrada de 7. Em ambos os casos, essa função ela é dita uma função constante. Função polinomial do primeiro grau. A função afim é dita uma função polinomial do primeiro grau quando ela é do tipo f de x igual a x mais b, que nós já vimos como a definição geral da função afim, mas nesse caso, o a obrigatoriamente deve ser diferente de zero para todo x pertencente aos reais. Ou seja, a função afim ela é dita função polinomial do primeiro grau quando o a obrigatoriamente é diferente de zero. Vamos ver aqui alguns exemplos. No item A, eu tenho f de x igual a menos 11x mais raiz quadrada de 2. E no item B, f de x igual a 3/5 de x mais 1/2. Então, ambos os casos aí, nós temos a função polinomial do primeiro grau, porque o a é diferente de zero. E um outro caso particular é a função linear. A função afim ela pode ser linear quando o b é igual a zero. Assim, f de x é igual a vezes x. Exemplos, eu tenho aí f de x igual a 3x, e no item B, f de x igual a menos 6x. Veja que a função linear é uma função polinomial do primeiro grau, porque o a é diferente de zero. Ok, pessoal? Então, esses são os casos particulares da função afim. Vamos agora resolver alguns exercícios para a gente aplicar essa parte introdutória da função afim. Na questão primeira, é dito, dada a função afim g, tal que g de x é 1/3 de x menos 1, calcule no item A, g de 1/2, no item B, o valor de x para que g de x seja igual a 4. Vamos começar aqui no item A, g de 1/2, nós vamos substituir o x por 1/2. Então, g de 1/2 vai ser 1/3 vezes 1/2 menos 1. 1/3 vezes 1/2 vai dar 1/6. 1/6 menos 1, nós podemos fazer aqui o seguinte, eu vou ter 1 menos, aí 6 vezes 1 dá 6, então 1 menos 6 dividido por 6. 1 menos 6 é menos 5, então nós temos aí que o g de 1/2 é igual a menos 5/6. Vamos agora para o item B. No item B, ele quer o valor de x para que g de x seja igual a 4. Então, vamos igualar a expressão da função a 4. Então, 1/3 de x menos 1 vai ser igual a 4. Esse menos 1 passa somando. Então, 1/3 de x é igual a 4 mais 1, que vai dar 5. E esse 3 que está dividindo, pessoal, passa multiplicando. Então, nós temos que o x vai ser 3 vezes 5, ou seja, x é igual a 15. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. A questão 2, dada a função afim f com f de x igual a x mais b, e conhecidos f de menos 1 igual a 7 e f de 4 igual a 2, determinar a lei de formação dessa função. Para a gente determinar a lei de formação dessa função afim, a gente precisa conhecer os seus coeficientes a e b, ou seja, o a, que é a taxa de variação, e o b, que é o valor inicial.
Para isso, vamos usar esses dados que foram informados pela questão. Primeiro é dito que f de menos 1 é igual a 7. Então, substituindo aí na forma geral, nós temos que f de menos 1 vai ser a vezes menos 1 mais b, e isso é igual a 7. A vezes menos 1 dá menos a, então menos a mais b igual a 7. Agora vamos para o f de 4. O f de 4 vai ser a vezes 4 mais b, que é igual a 2. Então, a vezes 4 dá 4a, 4a mais b igual a 2. Nós obtemos, então, um sistema de duas equações do primeiro grau nas variáveis a e b. Então, tem o menos a mais b igual a 7, 4a mais b igual a 2. Vamos multiplicar a primeira equação por menos 1. Dessa forma, quando a gente for somar essas duas equações, a gente vai cancelar aqui o b e encontrar o valor do a. Então, multiplicando a primeira equação por menos 1, vai ficar da seguinte forma. Menos a vezes 1 dá a, b vezes menos 1 dá menos b, e 7 vezes menos 1 dá menos 7. Agora, somando essas duas equações, nós vamos obter o seguinte: a mais 4a dá 5a, o menos b mais b cancela, e o menos 7 mais 2 dá menos 5. E o 5 multiplicando passa dividindo, então o a vai ser menos 5 dividido por 5, que dá menos 1. Ok? Agora vamos atrás do b. Como é que a gente faz isso? Substituindo o valor do a em qualquer uma das duas equações. Vamos substituir na primeira, que é menos a mais b igual a 7. O a ele vale menos 1, então menos 1 mais b igual a 7. Menos vezes menos dá mais, então 1 mais b igual a 7. 1 passa subtraindo, então o b vai ser 7 menos 1, que é igual a 6. Pronto, encontramos os valores de a e b. Então nós podemos já escrever a nossa função afim, cuja lei de formação vai ser dada por menos x mais 6. Né? O a vale menos 1 e o b vale 6. Tranquilo, pessoal? Vamos para mais uma questão. Questão de número 3 diz o seguinte: considere as funções afins. No item A, f de x igual a 3x mais 2/3. No item B, g de x igual a 2x mais 3/4. Qual delas tem um valor inicial maior? E qual tem a taxa de variação maior? Então, vamos lá. Começar pelo valor inicial. Na função f de x, o valor inicial é 2/3, que dá 0,666, etc., uma dízima periódica. E o valor inicial da função g de x é 3/4, que é 0,75. Então, evidentemente, a função g de x tem um valor inicial maior. 3/4 é maior do que 2/3. Agora, em relação à taxa de variação. A taxa de variação é esse valor que multiplica o x, pessoal. Então, no item A, na verdade, a função f de x ela tem uma taxa de variação 3 e o g de x tem uma taxa de variação 2. Evidentemente, a função f ela tem uma taxa de variação maior, porque o 3 é maior do que o 2. Tranquilo? Vamos para a questão número 4. Dê a lei da função afim em cada caso. No item A, a taxa de variação é 3 e o valor inicial é 1. Ou seja, o nosso coeficiente A vale 3 e o nosso coeficiente B vale 1. Então, a função é f de x igual a 3x mais 1. No item B, a taxa de variação é menos 2 e f de 2 igual a 5. Veja que no item B ele deu para nós a taxa de variação, que é o nosso coeficiente A, que vale menos 2. E nós precisamos encontrar o coeficiente B. Para isso, vamos usar o fato de que nós sabemos que f de 2 é igual a 5. Então, f de x é igual a menos 2x mais b, já temos aqui o valor do a, que é menos 2. Agora a gente vai substituir o x por 2 e igualar essa expressão a 5. Então, f de 2 é menos 2 vezes 2 mais b, que é igual a... No caso aqui, pessoal, não é 5, é 4, ok? Eu só rever aqui esse pequeno detalhezinho. Vamos aqui, deixa eu só alterar aqui um pouco, fazendo aqui ao vivo para vocês. Substituir esse valor aqui é 4, ok? Então, de novo, vamos continuar aqui. Então, f de 2 é menos 2 vezes 2 mais b igual a 4. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais b igual a 4. Então, b vai ser 4 mais 4, que é igual a 8.
Então, encontramos o nosso coeficiente b, a nossa função vai ser f de x igual a menos 2x mais 8. Tranquilo, pessoal? Vamos para o item C. Para cada unidade aumentada em x, a função aumenta 2 unidades e o valor inicial é 10. Então, o que é que ele está querendo dizer? Para cada unidade aumentada em x, a função aumenta 2 unidades, significa que a taxa de variação é 2. E o valor inicial é 10, então nossa função f de x é igual a 2x mais 10. No item D, para cada unidade aumentada em x, a função diminui 1 unidade e o valor inicial é 3. Se a função ela diminui 1 unidade para cada unidade aumentada em x, então significa a taxa de variação é menos 1. E o valor inicial é 3, então a nossa função f de x vai ser menos x mais 3. Beleza, pessoal? E mais uma questão. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida, sendo X o número de unidades produzidas. No item A, determine a lei da função afim que fornece o custo total de X peças. No item B, qual a taxa de variação e o valor inicial dessa função. E no item C, calcule o custo de 100 peças. Vamos para o item A, determinar a lei da função afim, que fornece o custo total de X peças. A taxa de variação aí, no caso, vai ser 50 centavos por unidade produzida. Então, esse aí é o nosso coeficiente A. E o valor fixo, que é R$ 8,00, vai ser o nosso coeficiente B. Então, nós temos aí que f de x vai ser 0,50x mais 8. Qual é a taxa de variação e o valor inicial dessa função? Ora, a taxa de variação é o 0,50, que é os 50 centavos por unidade produzida, e o valor inicial são os R$ 8,00, que é o custo fixo. Tranquilo, pessoal? Agora ele pede para a gente calcular o custo de 100 peças. Ora, é só substituir ali na função o x por 100, então nós temos que o f de 100 vai ser 0,50 vezes 100 mais 8, e vai dar 50 mais 8, ou seja, R$ 58,00. Então, o custo de 100 peças é de R$ 58,00. Beleza, pessoal? Então, chegamos ao fim dessa aula, onde nós apresentamos a função afim e algumas das suas características. Na próxima aula, nós iremos tratar sobre o gráfico da função afim, que é o gráfico de uma reta. Tranquilo? A gente vai ver as suas particularidades e vários detalhes sobre esse gráfico. Então, espero que vocês tenham apreciado essa aula. Um grande abraço. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que a gente esclarece. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.